Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula que tem por título Relações Ecológicas, uma aula voltada para a terceira série do ensino médio. Bora lá? E o que eu espero que você compreenda ao final dessa aula? Conheça as principais relações entre os seres vivos e uma comunidade e diferencie o que é uma relação intraespecífica de interespecífica e quais são as relações que são harmônicas e desarmônicas. Vamos relembrar a nossa última videoaula, nós falamos sobre populações e as características delas. Falamos sobre o gráfico de curva logística ou curva S, que mostra o crescimento de uma população até a sua estabilização. E também falamos sobre sucessão ecológica, diferenciando o que é uma sucessão ecológica primária de uma secundária. Qualquer dúvida, retorne ao conteúdo dessa aula. Certo. Mas então, o que são relações entre os seres vivos? Todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, eles estabelecem relações, tanto dentro da sua própria espécie, e aí a gente tem que relembrar o conceito de espécie, que é um grupo de indivíduos que são aparentados morfologicamente, ou seja, eles têm uma aparência em comum fisicamente, e que, ao cruzarem entre si, geram descendentes que são férteis, ou seja, seus filhos são capazes de ter mais filhos. Então, tantas relações podem ocorrer dentro dessas espécies, que a gente chama de uma relação intraespecífica, como, por exemplo, aqui os ursos. Então, essa é uma relação intra de dentro, aqui, ó, intraespecífica, dentro da mesma espécie, como podem ser estabelecidas com relações com espécies diferentes. Aqui no nosso exemplo, nós temos a girafa com os passarinhos. Esses passarinhos comem parasitas que estejam nessa girafa. E aí nós vamos chamar essas relações com espécies diferentes de interespecíficas. Então, lembra de intra é dentro, interespecífica é entre espécies diferentes, ok? Além do conceito de ser dentro ou fora das espécies, nós também temos o tipo de relação. Essa relação pode ser o que a gente chama de harmônica ou positivas. Então, uma relação harmônica é quando pelo menos um dos organismos da relação ele é beneficiado. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos aqui também os passarinhos comendo parasitas dos rinocerontes. O fato de eles estarem fazendo isso beneficia os rinocerontes, ao mesmo tempo que também beneficia os passarinhos que têm uma alimentação. Então, é uma relação harmônica, neste caso em específico, para as duas espécies, tanto para os rinocerontes quanto para os passarinhos. Mas existem relações também que são desarmônicas ou negativas, em que pelo menos um dos participantes eles são prejudicados. Um exemplo que eu trago aqui para vocês são aqui o carrapato presente na patinha do cachorro. O carrapato é beneficiado, mas o cachorro está sendo prejudicado. Essa troca, essa relação traz prejuízo para um dos participantes, então ela é considerada desarmônica. Então, para ser harmônica, tem que ser benéfica para um e o outro não pode ser prejudicado. Para ser desarmônica, tem que trazer prejuízo para um dos envolvidos, certo? Então, nós vamos começar a nossa abordagem com as relações ecológicas que são harmônicas, ou seja, pelo menos alguém sai feliz nessa história. O primeiro tipo que a gente vai ver é dentro da própria espécie. Então, uma relação ecológica harmônica intraespecífica. Lembra? Intra, dentro, certo? A primeira delas é a sociedade. E aí, quando a gente fala em sociedade, a gente não está falando da sociedade humana, estamos falando nos seres vivos de forma geral e falando em sociedades que são das abelhas, que estão aqui representadas, dos cupins e das formigas. Em uma sociedade, os indivíduos que estão ali envolvidos, eles têm algum grau de individualidade, ou seja, eles não estão grudados uns nos outros. Uma formiga pode sair, deixar, né, o formigueiro e cada uma ir numa direção diferente, mas todos ali cooperam para um bem comum, que é a sobrevivência do formigueiro.
por exemplo. Então, há uma divisão de trabalho clara também entre esses grupos. Nas formigas, a gente tem a divisão, né? Em caixas tem a rainha, que é responsável por colocar os ovos. Nós temos as operárias, que vão atrás dos alimentos. Então, há uma divisão bem clara das atividades de cada um que os compõe. Okay? Mas eles têm uma mobilidade independente. A formiga operária não fica grudada à rainha, certo? Isso é importante apontar, porque o próximo que vamos ver, que são as colônias, não há essa independência de mobilidade. Então, numa sociedade, os organismos são da mesma espécie, eles têm um grau de cooperação, trabalham para um bem comum, têm uma divisão de tarefas, mas com mobilidade independente, cada um pode ir para o seu lado. Então, nós vamos ter o exemplo das abelhas, como eu citei aqui em cima, as formigas aqui embaixo, os cupins e dentro dos mamíferos nós vamos encontrar também nos morcegos essa sociedade. Outro tipo de relação ecológica harmônica intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, são as colônias. Nas colônias, nós também vamos ter grupos de indivíduos da mesma espécie interagindo mutuamente com divisão de tarefa, porém, esses seres eles não têm mobilidade independente, eles estão unidos, juntos, certo? Esse grau de divisão de trabalho vai variar de acordo com as espécies. Então, nós vamos dividir colônias em dois subtipos. Nós temos o que chamamos de colônias isomórficas, que são aquelas em que os indivíduos são morfologicamente semelhantes. O que eu quero dizer com isso? O corpinho deles são iguais, certo? Eles são iguaizinhos. Então, eles são semelhantes entre si e com funções parecidas também na colônia. Um exemplo é o Volvox, que eu não trouxe aqui para vocês, a imagem, que ela não conseguiu uma imagem sem direito autoral para trazer para vocês. Mas os corais são exemplos claros de colônias isomórficas. Quando nós olhamos esse coral aqui, cada bolinha dessa que nós vemos nesses corais aqui é um indivíduo, certo? Então, o coral, ele, na verdade, é uma colônia, são vários indivíduos juntos. E olha como cada um deles é similar, é idêntico um ao outro, você não tem diferenças, certo? Por isso que nós chamamos de colônias isomórficas, indivíduos que são morfologicamente semelhantes entre si, ok? Então, esta é uma colônia, esta é outra colônia, esta é outra colônia. E o outro subtipo que nós temos são as colônias heteromórficas. Hétero vem de diferente, então elas são diferentes, morfias diferentes. São formadas indivíduos que têm o seu corpinho de formas diferentes. Como assim? Um exemplo bem clássico é a caravela portuguesa. Não confundam com água-viva. A caravela portuguesa é um conjunto de indivíduos aqui com corpos diferentes, da mesma espécie. Enquanto a água-viva é um único ser, um quinidário, um único ser, certo? Na caravela portuguesa, nós vamos encontrar aqui, superiormente, um indivíduo flutuador, como se fosse uma bolsa, para ele ficar acima do nível da água, flutuando no nível da água, ok? Aqui, no meio, nós vamos encontrar a parte de indivíduos alimentadores, que vão ficar responsáveis por digerir os alimentos, ingerir e digerir os alimentos e passar esse alimento para todos os outros indivíduos. E mais submerso, nós vamos encontrar os tentáculos dela, que tem a função de proteção. Então, veja que cada parte dessa colônia ela é diferenciada, ela não é igual fisicamente, certo? A fisiologia dela é diferente e por isso que nós chamamos de uma colônia heteromórfica. Iso vem de igual, hétero vem de diferente. Então, morfia vem de corpo, isomórfica, mesmo corpo, heteromórfica, corpos diferentes. Beleza? Agora nós vamos começar a falar sobre as relações ecológicas que são harmônicas, mas se referindo quando elas ocorrem em espécies diferentes. Então, nós vamos chamá-las de interespecíficas. Lembra lá? Entre espécies diferentes.
A primeira que falaremos é a protocooperação, que você também pode encontrar em alguns livros sendo chamado de mutualismo facultativo ou cooperação. 3 nomes para a mesma coisa, tá bem? E qual é a característica dela? Nesse tipo de relação, os indivíduos envolvidos, eles podem viver muito bem sozinhos. Porém, quando eles se juntam, as relações são benéficas para ambos. No exemplo aqui que nós temos, um búfalo e o passarinho, tá vendo aqui? Nessa relação, tanto o passarinho quanto o búfalo vivem muito bem sozinhos, obrigado. Porém, a relação do passarinho vir e pousar nele e comer carrapatos, seres que existam nele, acaba trazendo benefícios para ambos, tanto para o búfalo quanto para o passarinho. O passarinho sai com a barriguinha cheia e o búfalo sem parasitas. A mesma coisa nós vemos aqui com o peixe palhaço. É, aquele famoso daquele desenho animado. O peixe palhaço e a anêmona do mar. A anêmona do mar é um tipo de quinidário. Se você não sabe, tem vídeos explicando sobre o que é um quinidário, que tem vários tentáculos com uma substância urticante, que a gente chama essa célula que tem essa substância de quinidócitos, ok? Só que essa substância urticante presente na anêmona não afeta o peixe palhaço, ele fica numa boa. Então, o que acontece? O peixe palhaço ele fica dentro da anêmona e assim fica protegido contra predadores, ao mesmo tempo que ao ele sair da anêmona e coletar o seu alimento fora e voltar para o interior da anêmona, ele acaba deixando partículas de alimento cair, alimentando ela. Então, ambos conseguem viver sozinhos, porém, quando juntos, vivem melhor. Um outro exemplo agora de relação ecológica harmônica interespecífica é o comensalismo. No comensalismo, nós temos uma espécie que é beneficiada, enquanto a outra não é prejudicada. O exemplo mais clássico que nós temos é a rêmora, que é esse peixinho logo abaixo aqui, e o tubarão. A rêmora, ela se fixa aqui próxima ao tubarão, ela não está se alimentando do tubarão, tá certo? Ela só fica ali próxima e ela se aproveita do resto da alimentação do tubarão. Então, quando o tubarão pega algum bicho que sacode para poder estraçalhar ele e poder ingerir, esse resto de comida a rêmora pode se aproveitar. Ou seja, para o tubarão não há benefício nenhum, mas para a rêmora é super importante. Além disso, a rêmora também se aproveita para ser transportada pelo tubarão, não precisa nem gastar energia para nadar. Essa boquinha dela é como se fosse uma ventosa, certo? Ela não machuca o tubarão, ela só fica ali grudadinha próximo a ele. O transporte de um ser vivo por outro se dá o nome de foresia também. Forésia, você pode encontrar como forésia também, que é o transporte de um animal pelo outro. Além disso, nós temos também o que nós chamamos de epizoísmo, que é quando um animal serve de fixação para outro. Se você já foi à praia, você pode ter visto esse ser, que é um bivalva, esse maior aqui, que é a conchinha que tem um molusco dentro, tá? Ele é bivalva porque ele tem 2 válvulas, então são 2 conchinhas que se fecham. E aqui em cima desse bivalva nós temos outros seres, que são essas bolinhas aqui. Isso é um animal, se chama craca. E ela, dentro dela, que não dá para ver assim, tirando a foto, é como se fosse um pequeno camarãozinho dentro dela, certo? Eles são parentes dos camarões. Então, essa estrutura, quando um animal, que é a craca, não é uma pedra, é um animal, usa outro para fixação, como ele usou aqui o bivalva, a concha, nós chamamos de epizoísmo. Opa, por que apareceu de novo aqui o peixe palhaço e a anêmona do mar? É muito importante a gente entender que essas relações, a natureza não é uma coisa estática. Então, essas relações dependem muito de que tipo de comportamento que a gente está vendo ali no momento. Anteriormente, eu dei exemplo dela como uma relação, de protocooperação, em que uma dava proteção e a outra fornecia o alimento. Só que, se chegar no momento em que a anêmona pegou um alimento e o peixe palhaço se aproveitou desse alimento também, nesse momento a anêmona está servindo tanto para proteção como fornecendo alimento para o peixe palhaço.
Ou seja, a anêmona não está tendo nenhum benefício, apenas o peixe-palhaço. Nesse tipo de relação, nós chamamos de inquilismo, em que o peixe-palhaço está ali se alimentando e se protegendo na anêmona, do alimento da anêmona. Gera-se, então, uma relação de comensalismo, onde uma espécie é beneficiada e a outra não tem benefício nenhum, certo? Então, muito cuidado nessas relações. Entenda de que relação específica está sendo tratada, para poder classificar. Dentro de inquilismo também, nós chamamos quando uma espécie ela vive sobre outra espécie, mas não se alimenta sobre ela. Basicamente, usa ela como um lugar para se apoiar. É muito comum em plantas que a gente chama de epífitas, que são as bromélias, são um exemplo delas. Então, olhando para cá, nós temos uma bromélia em cima de um tronco de árvore. Perceba que aí não tem uma raiz entrando no tronco dessa árvore. A bromélia ela não está se alimentando desta árvore, ela só está ali em cima, apoiada. Certo? Como ela poderia estar apoiada em cima de uma pedra, em cima de qualquer outra coisa. Então, é uma relação em que ninguém está sendo prejudicada e só uma está sendo beneficiada. Ué, mas como é que a bromélia é beneficiada? Por ela estar mais alta, ela tem mais possibilidades de chegar ao sol. A planta não tampa o sol dela. Então, por ela estar mais alta no tronco da árvore, isso facilita chegar aos raios do sol. Então, essa é uma espécie de inquilismo. Um outro inquilismo que nós vemos na natureza é entre o pepino do mar e o peixe. Tem um peixinho que, quando ele se sente ameaçado, ele entra pelo canal anal do pepino do mar e fica ali dentro dele, faz dele a sua casa, certo? Próxima relação que nós vamos falar, também harmônica e interespecífica, é o mutualismo. No mutualismo, nós também temos duas espécies diferentes, são interespecíficas, mas que se relacionam tão proximamente que elas só sobrevivem se as duas estiverem juntas. Então, se nós separarmos essas duas espécies, as duas tendem a morrer. Isso a gente chama de simbiose verdadeira, certo? Então, uma relação permanente. E o exemplo que eu trouxe para vocês verem aqui são os líquens. Os líquens são associações entre um fungo, que é essa parte mais branquinha, e algas, que são as partes verdinhas. Nessa relação, a alga fornece ao fungo alimento através da fotossíntese. Então, ela produz o alimento e alimenta o fungo. Ao mesmo tempo, o fungo permite que essa alga sobreviva mesmo fora do ambiente úmido, podendo ficar, inclusive, onde nós vamos mais encontrar os links, em troncos de árvore, essas manchas brancas, meio esverdeadas que vemos nos troncos das árvores. Isso nós vamos encontrar em locais que têm um ar muito puro, que não tenha muita poluição no ar, é onde nós encontramos mais os líquens. Por isso que nos troncos de árvores de grandes cidades nós não encontramos, mas em florestas sim. E agora nós vamos começar a tratar as relações quando não dão muito certo, quando acontece pelo menos um ali sair prejudicado, são as relações desarmônicas. A primeira relação ecológica desarmônica que nós vamos tratar é dentro da própria espécie, que a gente chama de, então, intraespecífica. Lembra? Intra, dentro da mesma espécie. Pensa você com o seu irmão, vocês têm um pacote de biscoito e só tem um biscoito nesse pacote. O que vai acontecer? Vocês vão acabar brigando por causa desse biscoito, não é verdade? Então, vocês estão competindo por ele. A mesma coisa acontece com vários seres vivos. Então, nessa situação, nós vamos tratar de uma competição intraespecífica, uma competição dentro da mesma espécie. Então, são organismos da mesma espécie disputando coisas como alimento, água, luz. Não necessariamente vai envolver uma luta física. Você não vai bater no seu irmão porque você quer o mesmo biscoito. Muito provavelmente, um vai pegar e vai sair correndo, não é verdade? Então, uma competição não quer dizer necessariamente luta. Quer dizer uma disputa por alguma coisa, seja água, alimento, qualquer coisa, certo? A competição em si, intraespecífica e interespecífica, que nós vamos falar mais à frente, ela tende a controlar o tamanho das populações. Quando você compete por alguma coisa,
o lado vencedor, vamos dizer assim, sobrevive, e o lado perdedor acaba tendo a desaparecer, a sumir, a morrer. Então, assim você controla o tamanho populacional de cada espécie. Uma outra relação ecológica desarmônica, ainda dentro da mesma espécie, é o canibalismo, muito presente em algumas espécies de insetos. É um tipo de relação, então, em que certos animais se alimentam de outros organismos da sua mesma espécie. Então, nós vamos encontrar isso entre o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, assim que ele copula, a louva-a-Deus fêmea, ela come o macho para ajudar na produção dos seus ovos, para poder eles maturarem. E nós encontramos a canibalismo até mesmo entre cobras, uma cobra comendo a outra, canibalismo entre aranhas, como é o caso da viúva negra, que tem esse nome justamente porque ela come o macho após a cópula. Então, uma relação desarmônica dentro da mesma espécie. Certo, agora nós vamos começar a tratar das relações ecológicas desarmônicas, mas com espécies diferentes sendo envolvidas, interespecíficas, ok? A primeira delas já falamos, que é a competição, só que agora é a competição entre organismos de espécies diferentes, certo? Pode ser uma disputa por alimento, uma disputa por ambiente. Isso vai acontecer e a gente precisa lembrar de um conceito que a gente viu nas nossas primeiras aulas sobre nicho ecológico, lembra? O habitat é onde o ser vive e o nicho ecológico é o modo de vida dele. Quando os seres de espécies diferentes têm o mesmo habitat, o mesmo local, e têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, a mesma hora de caçar, o mesmo tipo de alimento que come, quando tem essa sobreposição, gera uma competição. Eles vão competir pela comida, certo? Dependendo, então, do nível dessa competição, algumas espécies podem ser levadas a migrar, a sair daquele lugar por ser uma competição muito intensa e com isso ela não consegue dar conta e para não sumir, todos morrerem, eles migram, ou ela pode simplesmente ser extinta devido à disputa. E é nesse momento que nós temos então o controle populacional, certo? É o que a gente chama de princípio da exclusão competitiva ou de Gauss. Espécies que têm o mesmo nicho, o mesmo habitat, eles tendem a ter essa sobreposição, elas acabam competindo, levando ou com que uma desapareça, ou que ela migre ou modifique o seu nicho, né? O que come, como caça, o horário que caça. Outra relação desarmônica com espécies diferentes é o amensalismo. O que é isso que eu estou vendo na minha tela? Relembrar nossas aulas também no laboratório. Esse é um esquema de uma placa de Petri. Nessa placa nós temos colônias de bactérias crescendo, que é essa faixa branca. E nós temos esses círculos centrais, os antibióticos. Então perceba que onde colocamos alguns dos antibióticos, temos um halo que a gente chama, um espaço, que não cresceu a bactéria. Mesma coisa aqui, um espaço que a bactéria não cresceu. Aqui a bactéria, esse antibiótico não fez mal para ela conseguiu super bem crescer, por isso não formou o halo. Esse fato de alguma coisa evitar com que outra nasça, e é importante a gente lembrar que o antibiótico ele é feito muitas vezes de fungos, são substâncias produzidas por fungos que nos dão o antibiótico, então nós temos uma substância de uma espécie inibindo o crescimento de outra espécie, ok? Então, quando uma espécie inibe o crescimento de outra, a gente chama de amensalismo, uma espécie prejudica o crescimento de outra, certo? Uma outra relação, então, desarmônica interespecífica é a predação. Predação você está cansado de ouvir falar. É a lei da selva, é a cadeia alimentar, um animal se alimentando do outro, certo? Então, é quando uma espécie, que a gente chama de predador, mata e come outros indivíduos que a gente vai chamar de presas, certo? Então, também nesse momento nós vamos ter o quê? O controle populacional. Então, o controle populacional não vai ser apenas ao competir por alimento, mas também na predação, ao um ser se alimentar do outro.
Alguns autores fazem a separação de predação e herbivoria. O que eles dizem? Que predação seria o fato dos consumidores, ou seja, de um animal carnívoro estar se alimentando de outro animal. Né? Então, um exemplo lá que nós vimos anteriormente, a ave de rapina comendo, por exemplo, um filhotinho de coelho. Então, isso seria predação. Mas quando C é um herbívoro, como por exemplo aqui o coala comendo a planta, não seria uma predação, mas uma herbivoria, certo? Então, alguns autores fazem essa separação entre herbivoria e predação, apesar das plantas também serem seres vivos, então também teria uma relação de predador e presa. Então, cuidado quando você estiver fazendo alguma prova, algo referente a isso, veja que tipo de relação o autor dessa obra está tratando, se é só predação ou se ele faz a separação entre predação e herbivoria. Então, você acha que a presa vai ficar lá esperando, então, pronto, vou ser comida, ai meu Deus, não tenho o que fazer? Não, ela também tem as suas estratégias para tentar fugir do predador. E muitas das vezes, a estratégia não quer dizer necessariamente fugir, nem brigar. Às vezes ela não tem essa força, ela usa outras estratégias. Uma delas é a camuflagem. Então, olhe para essa primeira figura aqui. Você consegue ver algum animal nesta figura? Pois ele está lá. Olhe bem, mais um pouco. Ainda não? Ele está bem aqui. É o famoso bicho-pau. O bicho-pau é um animal que ele tem a cor parecida com os troncos das árvores e galhos. Ele até mesmo faz o balanço como se tivesse um vento o balançando na árvore, e isso dificulta muito o predador a localizá-lo no meio das plantas. É tanto que tem mesmo na foto você conseguiu vê-lo logo na primeira vez, não é verdade? A essa estratégia de se parecer com o ambiente em que ele está, nós chamamos de camuflagem, ok? Outra estratégia utilizada é a coloração de advertência. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma perereca. Não, perereca não é a fêmea do sapo, nada disso. Sapo é uma coisa, perereca é uma coisa, rã é outra coisa. Cada um é uma espécie diferente. Existe sapo macho, sapo fêmea, rã macho, rã fêmea, perereca macho e perereca fêmea. E essa perereca aqui, apesar dela ser linda, né, esse verde, esse azul lindo, essas cores berrantes na natureza é uma sinalização para os outros animais para falar, opa, peraí, não me come não, porque eu sou venenoso. Ou eu tenho um gosto ruim, ou eu tenho alguma secreção irritante. Então, são colorações de advertência. A essas características nós chamamos de aposematismo, ou coloração de advertência. Mais fácil, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar o nome mais fácil. Então, fica ligado. Além dessas duas estratégias, nós também temos o mimetismo. Alguns animais muito espertos, muito danadinhos, o que eles fazem? Ok, eu não sei me camuflar, minha cor é berrante. Eu não tenho nenhuma secreção irritante, mas ele apresenta características deles que foram selecionadas evolutivamente, que o faz muito parecido com um animal que realmente é peçonhento ou venenoso. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês são das cobras corais. Tá vendo essas duas cobras aqui? Elas são idênticas? No meio da floresta, na tardezinha, você vai saber diferenciar elas? Não, né? Na dúvida, você sai correndo. E a mesma coisa acontece com os outros animais. Na verdade, aqui nós temos uma coral verdadeira e temos uma falsa coral, que é uma outra espécie que vai fazer o que a gente chama de mimetismo. Ele simula uma espécie que é realmente venenosa. Então, com isso, os predadores tendem a evitá-la. Você, um gavião no alto, viu uma dessa, vai pagar para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa? É melhor correr, né? Então, entenda que isso não é que a cobra fez força e virou e imitou uma outra. Isso foi uma seleção natural ao longo de anos que essa espécie aqui passou, que ela teve uma coloração parecida com a verdadeira coral e com isso ela foi sobrevivendo e deixando mais filhotes, ok? Mas aí é uma aula de evolução. Mas entendam que não é algo que simplesmente aconteceu, certo? Foi uma seleção ao longo de milhares de anos para que isso ocorresse no ambiente.
E uma outra relação desarmônica com espécies diferentes é o parasitismo. E aí entra uma certa discussão, porque alguns colocam como uma relação simbiótica desvantajosa, na verdade. Porque para o parasita, essa relação é maravilhosa. Pensa só, você não precisa correr atrás de uma presa, você está protegendo dentro do intestino de algum animal, por exemplo, se você for um endoparasita, e você ainda está se alimentando ali numa boa. Então, para alguns, como ela é muito vantajosa, alguns falam em relação simbiótica desvantajosa, porque o hospedeiro sai em desvantagem, certo? Essas espécies elas estão muito bem adaptadas ao seu hospedeiro, no que a gente chama de coadaptação. Dentro dos parasitas, então, nós temos os ectoparasitas, que são os parasitas externos. O famoso piolinho que dá na sua cabeça, que você coça, 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 até não poder mais. E também os carrapatos, são exemplos de ectoparasitas, certo? Que ficam externos ao corpo do hospedeiro. E nós temos os endoparasitas, que ficam internamente no hospedeiro. Nos seres humanos, alguns muito conhecidos são a tênia, que é esse daqui, que é a famosa solitária, o Schistossoma monzoni, que é esse carinha aqui que vai provocar a doença chamada esquistossomose, e também nós temos o Ascaridis lubricoides, que vai formar a ascaridíase, as famosas lombriguinhas, que dão no intestino também. Eles são endoparasitas porque eles ficam dentro do corpo do seu hospedeiro. Mas não se engane, plantas também sofrem com parasitismo. Nós temos dois tipos de parasitismos em plantas. Nós temos as plantas que a gente chama de hemiparasita, e um exemplo é a erva de passarinho, em que ela não está somente apoiada aqui no tronco, mas as raízes dela conseguem penetrar nesse tronco até um certo nível e se aproveitar de água e sais minerais que essa planta pega no solo. E nós temos a holoparasita, que o exemplo é o cipó-chumbo. Tá vendo que ele tem até uma cor amarelada? Essa cor amarelada é porque ele não tem cloroplasto, então ele não consegue fazer fotossíntese. Então ele espertamente não pega só água e sais minerais, ele vai até as partes mais profundas da planta e pega já o produto da fotossíntese pronto, a comidinha já pronta ali da planta. Então são parasitas mais internos nela, internos no sentido de que eles penetram mais nessa planta para obter os nutrientes que ele necessita. Então daqui, o hemiparasita, a planta ainda precisa fazer fotossíntese, ela só pega água e sais minerais. No holoparasita não, ela pega o recurso pronto, já não precisa fazer trabalho nenhum. Chegamos ao fim, então, de mais uma aula. Sei que foi extensa, bastante coisa, o vídeo está um pouquinho longo, mas são muitas relações e tem muitos pontos que são importantes de a gente entender, que não daria para fazer 2 vídeos separados. Espero que você tenha chegado aqui compreendendo o que é uma relação intraespecífica, o que é uma relação interespecífica, por que algumas são harmônicas, por que são desarmônicas, e os tipos que elas, dentro delas, de cada uma, os principais tipos e definições deles, tá bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!